Bom, esse aqui é o seminário final da matéria de banco de dados da Unicamp, com código MC536, e nós somos a equipe Utopia DB. O tema escolhido para o nosso seminário foi de Data Enrichment, que é enriquecimento de dados, e como sabemos, os dados, num conceito amplo, são abrangentes e complexos a qualquer área que forem aplicados ou de qualquer cenário de onde eles forem extraídos. Por isso, o estudo deles se torna essencial, em especial para a área empresarial, que é o que a gente vai tocar aqui no seminário. A análise de dados é importante para todo e qualquer negócio, organização ou entidade administrativa. E a partir da maneira como o negócio gerencia os seus dados, ele consegue obter informações valiosas, tais como o desempenho de determinados setores de seu próprio empreendimento, ou também informações sobre seus clientes, o que permite tomar umas medidas para que você possa evoluir o seu serviço. Além disso, quando nós falamos de dados, a gente está lidando com um conceito muito abrangente, cujo limite é especificado só por um contexto específico, como dados de uma determinada empresa, ou dados de determinado país, ou até de uma instituição, por exemplo. Não importando qual tipo de dados a gente está falando sobre, uma coisa é certa, os dados devem ter qualidade e serem completos enquanto forem extraídos. E um dado tem qualidade quando é fiel à realidade e a sua análise também traz entendimento sobre algo, ou seja, ele é confiável e não ambíguo. Um dado ou um conjunto de dados também é completo quando ele cobre todos os pontos-chave do contexto ao qual ele está inserido e quando a gente sabe exatamente a qual contexto ele pode se aplicar. Para exemplificar, vamos tomar como base, por exemplo, um contexto simples de uma empresa que lida com a organização de consultas médicas. Suponhamos que essa empresa, por exemplo, colete e guarde o histórico de consultas para cada paciente, em que consta o nome do médico responsável, a data de consulta, o nome dos remédios receitados para o cliente e o nome do próprio cliente, além de considerar que esses dados são confiáveis e foram preenchidos corretamente. Nesse caso em específico, o nome do médico e do cliente são dados de qualidade, mas não completos, visto que outros dados que permitem distinguir dois médicos ou clientes com o mesmo nome não estão presentes, como o CPF ou o próprio registro de CRM do médico. Mesmo que a gente tenha identificador único para cada consulta que esse médico e esse paciente for fazer, os demais dados também sejam distintos entre uma consulta e outra, para uma pessoa do setor de análise de dados que não conhece o nome de todos os médicos ou os clientes dessa empresa em que ela trabalha, ia ser necessário uma análise praticamente manual de cada consulta para determinar precisamente quem entre dois médicos de mesmo nome ou quem entre dois pacientes de mesmo nome realizou aquela consulta. E aí a gente tem um problema em como solucionar isso. Beleza, e aí em como resolver esse problema é que entra o Data Enrichment. O Data Enrichment é definido pelo processo de aprimoramento da base de dados existente, através do fornecimento de novos dados que complementam os que você já tem, ou fornecendo dados faltantes. Através do enriquecimento de dados, podemos, por exemplo, fornecer dados faltantes nos históricos de consulta, como o CPF para clientes e o CRM para os médicos, tornando completa a identificação desses indivíduos. Esse procedimento pode ser feito ao cruzarmos os históricos de consulta com os dados pessoais dos médicos e clientes que a empresa possivelmente tem armazenados, ou com dados externos fornecidos por terceiros. Uma demonstração do último caso seria cruzarmos um histórico de consulta incompleto, sem CPF, com o histórico de localização do dispositivo móvel de um cliente, fornecido pelo Google Cloud. Caso o dispositivo do cliente seja localizado no endereço da clínica, cujo médico atende na mesma data do histórico de consulta, confirmamos precisamente quem é o cliente, dentre os clientes de mesmo nome, claro. E assim a gente enriquece a base de dados com o CPF desse cliente. Com isso, podemos observar que o enriquecimento de dados aprimora os dados de um cenário específico, refinando e complementando os dados de uma base. E é importante salientar também que o Data Enrichment ele é um subtópico de um tópico mais geral que é a, a Data Quality. A Data Quality é basicamente um tópico que abranja a qualidade dos dados. E para um dado ter qualidade, certo? Como a gente já mencionou antes,
a gente pode enriquecer eles para preencher os dados ou faltantes ou os dados incompletos. Bom, com o que foi falado, a gente pode perceber que o enriquecimento de dados ele tem um grande potencial de aplicação em empresas e pode contribuir em vários aspectos para as mesmas. De uma forma geral, o enriquecimento de dados te ajuda a saber mais sobre os usuários do seu próprio produto, deixando a sua empresa mais qualificada e melhor posicionada no mercado, criando uma vantagem competitiva na maioria dos casos. Além disso, o enriquecimento de dados pode ser um modo de reduzir a fricção na experiência de um usuário na sua ferramenta, negócio ou plataforma. E a fricção é tudo aquilo que a gente chama que exige uma entrada manual de informações de um usuário, como, por exemplo, ao se registrar em algum aplicativo ou em alguma plataforma, ou até mesmo ser impedido de realizar uma função futura naquele mesma plataforma sem preencher um documento ou algo do tipo. Com o enriquecimento de dados, a gente pode, por exemplo, reduzir todo esse tempo de onboarding de um usuário nesse ato de registro, utilizando um registro ou login por usuários terceiros, como, por exemplo, o login feito pela própria conta do Google, ou até outras redes sociais, dependendo do contexto em que você está situado a sua plataforma. E fazendo isso, você encurta e soluciona basicamente todo o processo de onboarding de um usuário, o que pode fazer ele ter mais vontade de iniciar o uso da sua plataforma, de entrar no seu aplicativo, ou até mesmo tornar a experiência de usuário mais agradável no seu próprio aplicativo. Dessa forma, então, utilizar esses conceitos de data enrichment representa um passo importante para uma empresa que quer conhecer melhor o seu mercado-alvo, já que essas análises de resultados e dessas informações já disponíveis na sua base podem ser mais aprofundadas, tornando certo alguns pontos e tornando mais claros algumas questões que podem ser melhoradas ou também só analisadas para serem alteradas no futuro. Como todo negócio começa também pequeno, a expansão e o crescimento desses empreendimentos passa também pelo processo de obtenção de novas informações e de dados ainda mais complexos sobre seus usuários para poder prover novos serviços ou até mesmo melhorar os existentes, o que pode ser solucionado com data enrichment, além de possibilitar a tomada de decisões estratégicas dentro de uma empresa para expansão em novas áreas do mercado, por exemplo. Beleza, agora que a gente viu qual que é a importância do Data Enrichment, a gente chega na seguinte questão. Como que a gente pode aplicar isso? Como que a gente pode fazer o Data Enrichment? Bem, uma primeira maneira aí, nós podemos pegar os dados de um próprio setor da empresa para completar os dados de usuário, que também faz parte do outro setor. Então, vamos considerar, por exemplo, um exemplo fictício aqui, em que o Facebook decide criar um novo aplicativo. Como o Facebook tem toda uma base de dados gigantesca de seus usuários, e onde ele pode traçar os perfis de todo mundo e ter muitas informações, assim que ele cria esse novo aplicativo, se ele pede para que você logue usando a mesma conta do seu Facebook, ele pode cruzar esses dados e assim já ter o seu perfil todo nesse novo aplicativo, certo? Nesse novo setor da empresa dele. Então, essa é uma forma de fazer o Data Enrichment. Além disso, a gente pode obter os novos dados através de uma análise dos dados que você já tem. E aí a gente separa os usuários em determinados perfis, montando uma análise qualitativa desses usuários. E, por fim, a gente também pode obter informações complementares de empresas que são especializadas em dados. Então, essas empresas elas têm um largo banco de dados com muitas informações de pessoas e elas podem compartilhar esses dados com outras empresas, certo? E agora, dando um pouco mais de exemplo aqui,
por exemplo, os bancos. Os bancos no Brasil, eles têm acesso às informações do Banco Central e do Serasa. E com essas informações, eles podem pegar os seus clientes e classificar eles. Então, por exemplo, se o banco quer oferecer um empréstimo para algum cliente, ou aliás, melhor, se um cliente deseja pegar um empréstimo com o banco pode primeiro analisar o score de crédito dele no Serasa e ver se ele tem algumas pendências com o Banco Central e decidir se ele vai dar esse empréstimo ou não. Ou seja, vai categorizar o cliente para descobrir se seria um bom ou um mau negócio fazer fazer um negócio com essa pessoa. De forma análoga, umas empresas de marketing usariam o Data Enrichment para, por exemplo, elas querem anunciar um produto. Então, ela pega os dados de várias pessoas e ela decide enviar tais anúncios para tais pessoas que se encaixam em um perfil X e outro tipo de anúncio para outros tipos de perfis de pessoas, certo? Assim ela direciona suas campanhas de anúncios e potencializa seus ganhos. E vamos dar um exemplo agora de e-commerce. A Amazon, ela faz isso, ela usa o Data Enrichment do primeiro caso que eu expliquei, que é aquele caso de usar as informações de um próprio setor da empresa para complementar os dados da aplicação que você quer. Então, quando a Amazon quer vender um produto, ela, para um usuário, né? Um usuário quer comprar um produto, e aí ele seleciona para comprar, por exemplo, uma máquina de barbear. Ela já pode olhar na base de dados dela e perceber que várias pessoas que compraram determinada máquina de barbear compraram também um pente para pentear cabelo logo em seguida. Ou seja, ela pode recomendar esse pente para essa pessoa logo na página de compra da máquina de barbear. Então esse é um exemplo aí de Data Enrichment usado pela Amazon. Bom, mas também, além de todos os benefícios, é necessário ter cuidado na aplicação dos conceitos de Data Enrichment. Ao começar a ir atrás de novos dados, é muito importante que a gente se atente à origem desses mesmos, principalmente considerando que o cenário global envolvendo a área de dados está em constante evolução e cada local trata a questão dos dados de uma forma. O próprio Brasil, por exemplo, não tinha há pouco tempo atrás não tinha LGPD, e para proteger a sua empresa é importante também dar preferência para dados confiáveis e de fontes públicas. Ou no caso você vá utilizar dados de outras fontes, fazer exatamente isso de se atentar à legislação sobre política e privacidade de cada país, de cada continente, e especialmente também ao teor dos dados que você está utilizando, se você for uma operação financeira, por exemplo, ou se você vai ter um simples portal com algumas informações comerciais. Cada tipo de dado costuma ter uma categorização diferente e legislação diferente e um sistema de segurança diferente para ser lidado. Além disso, em diversos países, por exemplo, né, é ilegal obter os dados de um usuário, por exemplo, sem o seu consentimento. Por isso, inclusive, várias vezes, quando você vai usar um aplicativo no celular, você precisa aceitar termos de consentimento para os seus dados ou situações similares no mercado. É também importante nesse cenário contratar profissionais capacitados na área de dados para você organizar e consultar nas decisões importantes envolvendo o enriquecimento de dados, já que desse modo você blinda e evita cair em armadilhas, como buscar dados enviesados na sua própria proposta
ou até mesmo desperdiçar tempo e orçamento com dados que não vão trazer o que você quer de verdade. Então é bem importante você ter uma equipe especializada nisso ou ao menos consultar uma empresa capacitada para isso. E, bom, para concluir, a gente pode então concluir que o uso de data enrichment ele pode ser muito benéfico para diversas áreas em empresas atuais e também deve ter uma atenção especial de todo negócio que deseja expandir e se posicionar no mercado em que eles atuam. É também interessante lembrar que o data enrichment pode começar com dados internos da própria empresa, sem necessidade de busca de dados externos ou lidar com toda essa questão legal, e pode ajudar em diversas decisões corporativas, pode ajudar a traçar o perfil dos seus usuários e, além de tudo, melhorar a experiência do próprio usuário na sua plataforma, no seu negócio, na sua ferramenta. Além disso, é importante também se atentar na sua aplicação e se atentar com a legislação da localização de atuação da empresa e também ter esses profissionais justamente qualificados em dados lidando com isso. E então esse aqui foi o nosso seminário sobre Data Enrichment. Nós somos a equipe Utopia DB, composta pelo Daniel Campione, Gustavo Porcena, Miguel Vargas Demarque, Eu. Thiago Daloca e Ian Matheus. Então é isso aí. Aqui estão nossas referências aqui que nós usamos para fazer esse trabalho e as pesquisas. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui.